Olá, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida no ar, aqui na TV Câmara Campinas. De já agradeço a sua preferência e a sua audiência. No Saúde é Vida de hoje, nós vamos falar sobre lúpus. É uma doença um tanto quanto incomum, que não se ouve muito falar, mas quem talvez aí, os mais jovens ligados no mundo pop, tem uma diva jovem do pop, a Selena Gomez, que sofre com essa doença. Inclusive ela já teve que fazer um transplante de rim por consequência do que o lúpus pode causar. Para falar sobre esse assunto, para explicar um pouco melhor do que se trata essa doença, hoje nós convidamos o Dr. Marco Rocha Loures, reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que vai falar conosco. Dr. Marco, muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui conversar conosco e tirar as dúvidas. Obrigado, agradeço a oportunidade de falar nesse programa, que é um programa bem assistido, e dar realmente a versão dessas doenças que são pouco conhecidas, né, logicamente, da população geral. O lúpus é uma doença chamada rara. O que é uma doença rara? É uma doença que tem uma incidência de até 65 mil pacientes para 100 mil habitantes. O lúpus ela tem em torno de 8 a 10 por 100 mil habitantes, dependendo da região, logicamente. Mas é importante por causa, como você falou, de alguns artistas, mas é também por causa da gravidade e da incidência de lesões renais nesses pacientes. E o que a gente pode começar falando sobre o lúpus é que é uma doença inflamatória autoimune. São vários tipos, né, de doenças autoimunes. O lúpus é que está classificada aí nesse meio, mas o que é uma doença autoimune? Uma boa pergunta. Imunidade é aquela defesa que o organismo naturalmente tem contra os agentes externos, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um fungo. Tá? Então, ela combate esses germes, porque esses germes eles são nocivos ao corpo humano. Autoimune é quando uma célula do corpo, por um motivo ou outro, ou pela genética, ele não reconhece algumas células do corpo ou de órgãos como própria. Então, ele não enxerga aquilo como um agente externo. É um agente interno, mas ele acha que é uma agressão ao organismo. Então, é auto, próprio, imune. Então, ele atinge aquilo por uma disfunção genética ou metabólica, ele atinge aquele órgão como se fosse um agressor, e essa briga entre a imunidade e o próprio, né, a célula própria, produz inflamações. E essas inflamações é que trazem danos ao organismo, às células, aos órgãos, tanto rim, fígado, circulação, pulmão, coração. E isso é que nós podemos definir como alta imunidade. O lúpus é uma dessas doenças, entre várias outras doenças. A gente entendeu agora do que se trata e a doença autoimune, no meio de todas que existem, o lúpus é uma delas. É como se fosse o corpo atacando o próprio corpo, por determinadas questões que a gente vai entender aqui, e o lúpus entra aí. São vários desse tipo de doença autoimune. Qual é a característica principal do lúpus para a gente colocar ela, deixar mais explicado aqui nesse meio das doenças autoimunes? Bom, o lúpus ele é uma doença, como você falou, crônica, é uma doença de autoimunidade inflamatória e que produz lesões nos órgãos. Mas os sintomas principais são mais mulheres, né, mulheres jovens, e que as pessoas apresentam fraqueza muscular, apresentam febre, queda de cabelos às vezes, aftas bucais, orais. Existem alterações também de alterações articulares, fraquezas musculares, às vezes, muito raramente, dão artrites, né? São inflamações das articulações. Mas hoje, por isso mesmo, divulgando as doenças e fazendo que elas sejam tratadas mais precocemente, dar um diagnóstico bem cedo é importante, tratar bem rápido,
para não essas doenças não deixarem sequelas. Esse é o motivo que a gente faz agora, né? Dia 10 de maio agora é o Dia Mundial do Combate ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, no sentido de nós podermos divulgar essas doenças para serem tratadas assim, em maior número e mais precocemente possível. Pelo que eu fui lendo aqui, que a nossa produção preparou e você falando, são muitos sintomas. Então, ao longo de todos os anos da pesquisa sobre o assunto, ela é um pouco difícil de ser diagnosticada por conta desses vários sintomas e, às vezes, tratada de alguma outra forma porque não identificou exatamente o que é o lúpus, né? Exatamente, às vezes, porque assim, tem as doenças mais leves e as mais graves. As mais graves, até o diagnóstico é até mais fácil, mas quando ela é mais grave, ela já está um pouquinho mais avançada, né, já com lesões. Quando é mais leve, quando se deve fazer o diagnóstico, sim, os sintomas às vezes não são tão exuberantes. Então, às vezes uma afta, uma queda de cabelo leve, dor muscular, tem lesões de pele também, são lesões a gente chama de asa de borboleta, por isso que vem o nome de lúpus, né, que lembra lobo, né, do latim lobo, porque as pessoas têm lesões aqui, né, próximo ao nariz e pioram com o sol, com as radiações ultravioletas. Então, no começo, são difíceis mesmo. Às vezes, eu não procuro um reumatologista, né? O paciente procura um clínico, às vezes um médico generalista, e às vezes é difícil realmente dar o diagnóstico. Nós somamos a parte clínica, que são sintomas, laboratório, e o histórico familiar, o histórico pessoal do paciente. Essa soma que é importante para fechar um diagnóstico. Então, às vezes é difícil realmente no início dar um diagnóstico. Eu ia perguntar justamente isso, se tem um exame específico para o lúpus, ou como você aí comentou, pelo visto é toda uma soma de informações ali sobre o paciente. Sim, nós temos alguns exames que são chamados marcadores, né? Marcadores genéticos, eles nos ajudam muito, mas eles não são 100%. Você pode, às vezes, ter um paciente, eles são em torno de 90%, 98%. Então, às vezes, tem 0,5%, 1%, que às vezes tem a doença e o exame é negativo. Então, você tem que fazer uma soma de tudo isso. Mas o exame, por exemplo, tem um exame específico chamado antinucleossomo, que ele é bem característico do lúpus, mas ele pode vir também positivo, é muito raro, em pessoas que não têm a doença. Pode acontecer, por cruzamento dessa autoimunidade. Então, logicamente, que aí nós fazemos isso, como eu falei, a clínica, o histórico, o exame de laboratório, os sintomas, né? E a característica familiar dessas pessoas. Você mencionou alguns momentos sobre genética, carga genética. No caso, um dos fatores que pode causar, desenvolver o lúpus seria um fator genético. Esse seria o principal ou tem mais causas? Olha, é um fator muito importante. A gente fala que é um fator que pesa muito. Mas também, por exemplo, o cigarro, ele é um gatilho que a gente chama, o sol, as radiações ultravioletas também são gatilhos. Então, não dá para você, pode até, puxa, ele tem um fator muito grande genético, mas você pode ter uma genética favorável a isso, familiar, você pode ter até um exame chamado FAM, que não é característica, aparece em várias doenças, mas é um fator que pode nos auxiliar também em outras doenças, mas pode ter na população saudável também. Então, assim, claro, a genética é importante, mas não é somente a genética. Existem outros fatores que podem ser principais nessa doença, ou ser importantes nessa doença. Seria algo como a pessoa tem o fator genético, não necessariamente ela vai desenvolver na vida, e alguns outros fatores externos, como você falou, ambiente, qualidade de vida, pode fazer com que ela se desencadeie, como também ela pode ficar quietinha ali a vida toda. Pode. Nós chamamos isso de gatilhos, né? Então, se você pode ter uma doença que ela está equilibrada, você pode ter a doença lúpus, e ela está equilibrada sem ter sintomas. Se você toma um sol, por exemplo, vai para a praia, toma um sol,
ela pode piorar e recidivar. Se você fuma, por exemplo, cigarro é um fator de gatilho, né? Se você estressa também, é um outro fator. A parte emocional está muito ligado ao fator de autoimunidade também. Então, logicamente que uma série de medidas é que fazem a doença ser mais grave, mais leve, mais moderada, ou ela ser melhor controlada ou não. E lendo aqui, parece que os sintomas da lúpus, às vezes, ela pode ir e voltar ao longo da vida, né? Exato, nós temos períodos de ativação e recidiva e acalmia dessas doenças, né? Isso, claro que entra o fator genético, como eu falei, se a pessoa tem uma vida desregrada, assim, dorme pouco, alimentação assim desregulada, se toma muito sol, se é estressada, logicamente que a doença, nesses casos, ela tem a tendência ela ser recidivar, quer dizer, ela ter bastante atividade e cada vez a atividade mais grave. Não tem, no caso, assim, uma forma muito de prevenir, né? Se você não sabe se tem um fator genético ou não, você levanta a sua vida normal. Muita gente fuma, bebe, se expõe ao sol. Então, não tem um método 100% de evitar, tentar prevenir. Se tem um fator genético, você tem um fator genético, tem sintomas leves e o exame positivo, qual que é a prevenção? Então, a prevenção é deixar de fumar, evitar o sol, ou quando tiver que trabalhar, às vezes a pessoa tem que trabalhar, né, no meio ambiente, aberto, não tem como, usar um fator de protetor solar bem forte, 70, 60, 70, equilibrar a sua vida, né, porque hoje é difícil, né, a gente vive numa turbulência hoje, mas procurar equilibrar, viver equilibrado o serviço, a parte pessoal, a parte familiar é importante, né? Ter uma alimentação balanceada, sem muita alimentação pesada, com muito gordura, muito açúcar. Essas coisas são importantes para prevenir recidivas da doença. Claro que são importantes. Isso nos ajuda e, com certeza, os trabalhos mostram que ela tem um fator importante de prevenção nessas doenças, de piora, né, nessas doenças. É qualidade de vida, né, doutor? Se cuidar, não só para lúpus, mas para tudo, para a vida toda. Vida toda, exatamente. Para saudáveis também, né? Doutor, eu vi aqui que existe 4 tipos diferentes de lúpus. É o discoide, o sistêmico, induzido por drogas e o neonatal. Quais são assim, as diferenciações, principais características delas? Vamos conversar pelo discoide. O discoide é só de pele, raramente, é só de pele mesmo, raramente ele se transforma, muito, muito difícil ele se formar numa sistêmica. A sistêmica, ela atinge mais os órgãos, né? Então, assim, discoide, pele, a sistêmica, aí pega rim principalmente, mas pode pegar outros órgãos, né? Como eu falei no comecinho, os vasos, coração, pulmão, cérebro, tá? O neonatal é a mãe que tem lúpus, ela pode passar para o filho, pode nascer com lúpus neonatal. E o grande problema aí tem que avisar ao pediatra que ele pode ter bloqueio atrioventricular. É raro, mas pode ter um bloqueio cardíaco atrioventricular, né? E normalmente, quando nasce com lúpus neonatal, raramente ele se desenvolve, né? Pode desenvolver, mas raramente desenvolve, né? E o induzido por droga, algumas drogas podem fazer isso, né? Mas elas podem, é mais leve, e você retirando esse medicamento que faz o lúpus, um lúpus símile que a gente chama, ela regride também. Então, dessas 4, a mais grave é o lúpus eritematoso sistêmico, que ele atinge os órgãos internos e são motivos de preocupação realmente. E a gente percebe, de certa forma, que é uma doença que ela pode ser bem grave. A gente pegando aqui o exemplo que eu dei no começo da Selena Gomez, que ela fez um transplante de rim. Quando a gente pensa em transplante, essa cirurgia, a gente já vê que é algo bem grande. Então, o lúpus, se não tratado, se não cuidado, ele pode ter umas consequências bem complicadas na vida da pessoa, né? Esse exemplo dessa cantora, Selena, atriz e cantora, é importante porque assim, ela tem condições, né?
financeiras e assim, de grandes centros médicos. Então, acredito que ela seja acompanhada e foi acompanhada por um tempo, mas mesmo assim, tomando a medicação, fazendo todo o acompanhamento, a doença dela é uma doença grave. Como eu falei, não, nós temos, então, leves, moderadas e graves. No caso dela, com certeza, ela fez um tratamento adequado, ela procurou fazer toda a medicação necessária, ela tinha recursos para isso, mas mesmo assim não respondeu, né? A gente transforma isso do lúpus a outras doenças. Tem doenças outras, né? Como, por exemplo, agora o Covid. Tem pessoas que pegam Covid, não sente nada, outros pegam Covid, tem dor de cabeça e tal, alguns pegam Covid e vão para a UTI. Então, é diferente, né? No caso dela, do lúpus, ela tem uma doença extremamente grave que ela levou ao transplante renal. E com toda a medicação que ela tinha à sua disposição, com médicos a nível assim, internacional, e mesmo assim ela tem uma doença grave que levou ao transplante renal. Muitos não conseguem o transplante e ficam, então, muito tempo fazendo diálise, diálise que tem que fazer a cada 2, 3 dias, toda semana, né? 2 vezes ou 3 vezes, não do dia inteiro, mas ele fica algumas horas no centro lá de diálise e realmente piora a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um caso da Selena muito grave e que não é, graças a Deus, a maioria dos casos do lúpus eritematoso sistêmico. A maioria responde ao remédio, a maioria desde que fazendo o tratamento adequado, indo lá regularmente no médico, fazendo os exames temporariamente. Isso é muito importante, porque as medicações estão aí e a maioria dos pacientes respondem bem às medicações. Falando aí sobre medicação, sobre tratamento, os principais tratamentos para lúpus seria medicamentoso, algo mais invasivo? Como é que funciona essa parte? Claro, depende muito da gravidade ou não. Então, se for uma doença leve, a gente hoje temos um arsenal terapêutico razoavelmente bom, não vou dizer excelente, porque muitas vezes as pessoas não respondem, né? Então, a gente tem ainda, aí usa um pouquinho o corticoide ainda, só que não é como a gente usava antigamente, só tínhamos o corticoide, a gente usa assim no menor tempo possível. Nós temos as chamadas medicações antimetabólicas, temos biológicos, né? Isso são medicamentos que ajudam bastante a responderem à agressão dos tecidos. E, logicamente, com aquela orientação geral de não fumar muito, não fumar nada, não tomar sol, ter um equilíbrio de vida, alimentação, ter qualidade de vida. Isso são coisas que são totalmente importantes e têm que serem seguidas. E quando a gente fala de tratamento, a gente pode falar de cura também? Ou é uma doença que tem que estar sempre sendo cuidada e mantida controlada? É uma pergunta de extrema importância. Cura, a gente não tem ainda visto, a não ser que a pessoa fique muito tempo assintomática, pode acontecer, mas sempre acompanhando com o médico especialista, o reumatologista. Às vezes, e é uma doença multidisciplinar, então é vista pelo nefro, pelo cardio, pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta. Isso é extremamente importante. É uma doença, como nós falamos, multidisciplinar, e o reumatologista pode ser aí o médico assim, mais próximo do doente. Mas cura é uma palavra que seria ideal para nós falarmos isso, mas infelizmente não é. Mas, do outro lado, a gente vê que as pessoas hoje têm um controle, têm uma qualidade de vida boa e têm assim, uma vida que pode ser considerada normal na maioria dos pacientes. Seria ali como diabetes, né? No caso, você vai estar sempre cuidando, tratando, mas nunca curando 100%, mas levando uma vida praticamente normal. Você deu um exemplo muito bom, diabetes. Ou hipertensão, pressão alta, né? A pessoa está com a pressão normal, diabetes controlado, mas nunca pode falar assim, eu não vou tomar mais medicamento, não vou fazer mais minha dieta, não vou ter mais uma vida regular, eu estou curado. Não. A pessoa tem que fazer exatamente o que você falou, como diabetes, como hipertensão, tem que controlar e acompanhar o reumatologista e os médicos e os serviços de saúde por toda a vida.
Doutor Marco, vamos falar agora sobre pessoas mais afetadas. Existe uma característica aí, talvez, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, têm uma característica aí que atinge mais algum público ou não? São as mulheres, né, com 25, 35 anos, 45 anos, as mulheres têm uma incidência maior. Aí você poderia perguntar, mas por quê? Por causa dos hormônios? É uma possibilidade, mas não se conseguiu ainda definir se os hormônios femininos seriam mais favoráveis a uma doença, né? Não se conseguiu determinar isso categoricamente. Então, são mulheres, né? De 3 a 4 mulheres para cada homem, e entre 25 a 45 anos são as prevalências maiores, as incidências maiores são nessas faixas que eu falei. Os homens são menos comuns, mas quando os homens têm, alguns têm uma gravidade maior que as mulheres. Parece que tem um caminho ainda a ser traçado aí na ciência para poder entender melhor as causas e tratamentos do lúpus, né, doutor? Exatamente, o caminho é grande e nos últimos anos poucos medicamentos também foram disponibilizados. A gente viu avanços em várias doenças nossas, né, em outras doenças. Nós vimos avanços na artrite reumatoide, avanços na espondilite anquilosante, são doenças também reumatológicas, mas no lúpus poucos medicamentos e poucas vias de tratamento foram disponibilizadas. E por que isso? Porque o lúpus ele tem vários tipos de anticorpos, sabe? Ao contrário de praticamente as outras doenças que têm poucos anticorpos, o lúpus ele tem anticorpo contra imunoglobulina, contra hemoglobina, contra células do rim. Então, assim, são vários, contra plaquetas, então são vários autoanticorpos. Por isso, os caminhos deles são maiores e mais difíceis. Parece que é uma característica aí das doenças autoimunes, né? Ter essa mais dificuldade de entender as causas e tudo, que é o caso do lúpus. Exato, exato. Doutor Marco Rocha Loures, reumatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, obrigada pelo seu tempo. As portas ficam abertas para você voltar um outro momento, principalmente falar do lúpus, que poucas pessoas conhecem. Eu acho que é bem interessante as pessoas ficarem mais por dentro dessa doença. Exatamente. A gente agradece e eu vou deixar o nosso site, que é reumatologia.org.br, e o reumatologista, @reumatologista, que é o Instagram da sociedade, e que ali existem várias informações para os leigos, exatamente, para informação das pessoas que não estão na área de saúde, para que entendam, não só do lúpus, mas de outras patologias também. Então, nós queremos que vocês sigam as nossas redes, tem o Facebook também, entrem lá, façam perguntas e aproveitem essa oportunidade para entender as doenças, né? Às vezes você tem um amigo, alguma pessoa na família, você mesmo, às vezes pode ser um paciente, e algumas informações, às vezes, não são tão corretas, né? Que a gente, ali tem as coisas feitas pelas nossas comissões de todas as doenças, que são feitas em cima de trabalhos, de trials internacionais. Então, a gente agradece e um abraço a todos vocês. Obrigada, doutor Marcos. Saúde é Vida de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. A gente trouxe aqui uma doença bem comum, que eu achei bem legal da gente falar. Convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir às outras edições desse programa e também dos outros da nossa grade. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau.